Muito bom dia para vocês nessa manhã e seja bem-vindo para mais uma sessão. A Bíblia tem a resposta e nós queremos incentivar todos que querem, tem uma dúvida, uma pergunta, seja uma pergunta bíblica ou fora da Bíblia, pode enviar para o WhatsApp, para a sala de bate-papo de YouTube, para o e-mail, qualquer forma. Pode enviar para nós da Igreja Batista Nova Vida e nós vamos ver a resposta. Seja qual for a pergunta, sempre vamos ver a resposta na Bíblia, porque a Bíblia tem a resposta, como diz em Pedro, tem tudo que diz a vida e piedade aqui nesse livro. Então nós temos a pergunta nessa manhã, é o seguinte, várias pessoas mandaram perguntas e nós colocamos na ordem que tem chegado nossa caixa de entrada. Mas a pergunta hoje, a pessoa faz a seguinte pergunta: a Bíblia tem a resposta, meu irmão poderia fazer uma explanação, uma explicação prática sobre o ansioso em tempos de pandemia, quando o isolamento social nos é imposto? Uma boa pergunta e realmente muitas pessoas estão pensando na mesma coisa, porque até o governo e as pesquisas mostram que a depressão, a ansiedade estão em alta, né, devido a essa pandemia e devido mais isolamento social. As pessoas estão trancadas dentro de casa, algumas pessoas de risco que estão vivendo com medo e com ansiedade, e tem muitos problemas no sentido de saúde mental que as pessoas, os profissionais, né, que estão falando sobre os problemas devido à pandemia. Mas graças a Deus, se Deus permitir, logo vamos sair dessa. Mas o que a Bíblia tem a dizer? Então dá uma explicação prática sobre o ansioso em tempos de pandemia. Então abrem suas Bíblias em Provérbios capítulo 12. Então Provérbios capítulo 12, versículo 25, a palavra de Deus diz: a ansiedade no coração deixa o homem abatido, mas uma boa palavra o alegra. Exatamente isso que nós estamos procurando fazer com esses devocionais e também com esse momento de a Bíblia tem resposta, e transmitir uma boa palavra, uma esperança para um mundo desesperado hoje em dia. Então, o que a Bíblia ensina sobre ansiedades em tempos de pandemia, quando o isolamento social nos imposto? Então, a ansiedade, em primeiro lugar, é uma condição muito triste. E a ansiedade pode ser tratada, mas a ansiedade é um problema que nós podemos ajudar a aliviar. Então, é importante entender, em primeiro lugar, a ansiedade é uma condição muito triste. Algumas pessoas não conseguem esconder a sua ansiedade e outras são mais discretas. Mas o fato é que nos dias de isolamento social, a ansiedade tem aumentado em modo geral em toda a população. E como condição, nós podemos explicar a ansiedade de três maneiras. Então, primeiro, é importante entender que através da nossa própria experiência, nós podemos entender a ansiedade. Jesus mesmo, na sua perfeição, ele experimentou o enxame de ansiedade. Na noite que ele foi traído, a Bíblia diz em Mateus 26, versículo 38, a Bíblia diz: Jesus orou assim, ele disse: a minha alma está cheia de tristeza até a morte, ficai aqui e velai comigo. Então Jesus mesmo experimentou essa ansiedade, essa tristeza. Ele se sentiu abandonado pelos amigos. Jesus, porém, ele enfrentou a sua ansiedade através de fé em Deus, o Pai, e através de oração. A Bíblia fala em Marcos capítulo 14, versículo 36, e disse: Abba, Pai, todas as coisas te são possíveis, afasta de mim este cálice, não seja, porém, o que eu quero, mas o que tu queres.
Então, não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade seja feita. Jesus orou. Então, Jesus, ele não pecou, pois, apesar da tristeza, ele não ficou paralisado. Então, ele não fugiu da luta. Ele buscou conforto em Deus Pai e em seus discípulos. Quantas pessoas, quando enfrenta uma tristeza, uma dificuldade, acaba se isolando, se fechando, paralisando, fugindo da luta diante deles. Mas Jesus, ele fez o contrário. Né? Ele pediu que Pedro, Tiago, João velassem com ele durante o momento mais difícil na sua vida. Ele buscou força no seu Pai, o Deus, e ele levou a sua tristeza perante o Deus Pai. Mesmo com o isolamento forçado pelo governo, nós temos acesso ao Pai Celestial. Nós podemos levar perante Ele nossos cuidados, nossos pesares e lançar sobre Ele. Nós temos acesso aos irmãos da igreja através da mídia social, através do WhatsApp, ou de telefone, ou outras maneiras pelo qual nós possamos comunicar um com o outro. Isolamento social, você não deve ficar só isolado em si, né, pensando nos seus problemas. Em 1990, quando eu fiz seminário, eu estudei preparando para o ministério, e foi naquela época que eu conheci o missionário para a China. E ele apresentou o seu ministério, ele mostrou uma entrevista que ele teve com um pastor chinês. Esse pastor chinês, há muitos anos, né, ele pastoreava uma igreja muito grande lá na China, até que a partida comunista tomou o poder e o regime comunista colocou ele na cadeia, na prisão. E esse pastor, ele passou muitos anos, 27 anos na prisão. Ele era pastor de uma igreja grande, uma igreja batista naquele país, mas quando o regime comunista tomou o país, daí eles proibiram as pessoas para adorar a Deus abertamente e pregar a palavra de Deus. Ele foi lançado na prisão durante 27 anos, onde ele foi maltratado, torturado por causa da sua fé, para que ele negasse Cristo como seu Salvador. E o que chamou a minha atenção naquela entrevista com esse pastor Xi, e quando o homem, o missionário, perguntou sobre aqueles 27 anos, se ele sentiu rancor por aqueles opressores comunistas. E ele olhou para aquele homem com um grande sorriso. E ele falou, aqueles 27 anos, para mim, foi uma lua de mel com Jesus. Ele, estando no isolamento, ele experimentou da graça de Deus. Ele experimentou como que Deus realmente fortaleceu, mesmo ele estando longe dos amigos, estando longe da sua igreja, estando longe das pessoas, dos familiares, ele chegou mais perto do Senhor. É isso que Deus quer para nós, né? Durante esse isolamento, que nós cheguemos mais perto dele. No final daquela entrevista, eu nunca esqueço como aquele homem cantou na sua idioma, no chinês. Ele cantou o mesmo canção que nós cantamos, o hino do cantor cristão 368, Confiança. Salvador bendito, terno bom Senhor, só em ti confio, grande Senhor, sobre a cruz morreste, para me salvar, tudo padeceste para me livrar. Ó Jesus bendito, terno bom Senhor, só em ti confio, grande Salvador. Aquele homem não sentiu rancor daqueles opressores, mas ele sentiu amor por causa do amor de Cristo derramado no seu coração. Ele estava na quarentena, numa cela de prisão, esperando a morte, mas ele estava olhando para o Senhor. Como diz em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 7, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Salmo 55, versículo 22, lança o teu cuidado sobre o Senhor, e ele te susterá, nunca permitirá o justo seja abalado. Um salmo que eu gosto muito é o Salmo 121, que diz, levantarei os meus olhos
para os montes, de onde vem o meu socorro. O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Muitos estão olhando para o governo, para ajudar, para resolver essa situação, estão olhando para os médicos, estão olhando para os cientistas, mas nosso socorro vem do Senhor. Deus permitiu tudo que nós estamos passando, porque Ele quer que nós cheguemos mais perto dEle. Então, como condição de ansiedade, pode ser explicado pela experiência própria, mas também pode ser explicado através da palavra de Deus. Ninguém conhece o espírito do ser humano melhor do que Deus. Ansiedade é uma condição e não uma ficção. Ficção é uma invenção na cabeça, mas condição se trata e cura. E há pessoas realmente passando pela ansiedade. Não é apenas uma invenção na sua cabeça. Não, elas realmente estão com medo. Deus mesmo reconhece que a ansiedade é uma condição que precisa ser tratada. Como diz, vejam, Provérbios 17, versículo 22, o coração alegre é como o bom remédio, mas o espírito abatido seca até os ossos, até vai afetando o seu físico. Seja, a ansiedade pode causar problemas físicos. Uma pessoa foi ao médico certa vez fazendo consulta e descobriu que tinha úlceras no estômago. Perguntou ao médico o que causou as úlceras. E o médico respondeu: ansiedade, agitação, preocupação. E por esses e outros motivos que a Bíblia diz, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Então, como condição, a ansiedade pode ser explicada através das nossas experiências pessoais, através da Bíblia, mas, no último lugar, através das suas causas. O que causa ansiedade? Há muitas causas para a ansiedade, porém, as três mais comuns são espirituais, as físicas e as circunstâncias em geral. Uma vez alguém foi ao médico porque sentiu falta de ar e dor de estômago, e aquela pessoa logo pensou que estava sofrendo um ataque cardíaco. O médico fez os exames e disse para aquela pessoa: você está com excesso de cafeína no corpo. Para de ingerir cafeína e os sintomas vão desaparecer. Aquele paciente olhou para o médico e ele falou: mas doutor, eu gosto muito do café. Como que eu posso fazer isso? E o médico falou: a partir de agora, goste mais de você mesmo do que o café. E você será bem melhor. A verdade é que muitos quadros de ansiedade podem ser evitados com algumas mudanças de estilo de vida. Como falei, as três mais comuns são as espirituais, as físicas e as circunstâncias. Então, para de pecar. Então, o perdão é a cura das doenças espirituais. Quando se fala sobre ansiedade provocada por problemas espirituais, então, muitas vezes é o perdão que cura essa doença. Ficar carregando nas costas o sentimento de culpa leva ao desânimo, que leva à ansiedade, que leva à depressão. Como o salmista em Salmos 32, Davi, depois que ele ter pecado com Batseba, passou 1 ano e meio de ansiedade. Até em Salmo 32, depois de ter confessado aquilo, ele fala do alívio que ele sentiu. Salmo 32, versículo 1, bem-aventurado, feliz, abençoado é aquele cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa maldade, em cujo espírito não há engano. Quando eu guardei silêncio, envelheceram os meus ossos, pelo meu bramido em todo o dia. Então, Davi está dizendo, quando eu guardei para mim, quando eu não confessei aquilo, eu fiquei carregando aquele pecado. Mas quando eu confessei, a Bíblia diz que ele sentiu alívio, porque de dia e noite tua mão pesava sobre mim, meu humor se tornou em sequidão de estio. Está de mau humor? Aqui está carregando algo que não pertence a vocês, você deve deixar com Jesus.
Confessei-te o meu pecado, ele disse, e a minha maldade não encobri. Confessarei ao Senhor as minhas transgressões, que tu perdoastes a maldade do meu pecado. O salmista achou melhor buscar o perdão, ao invés de ficar levando consigo o sentimento de culpa. Segundo, parar de prejudicar o seu corpo. Muda o estilo de vida. Se a ansiedade é provocada pelos problemas físicos, então muitas vezes você precisa mudar o estilo de vida. Como dizem Provérbios, o homem bom cuida bem de si mesmo, da sua saúde, mas o cruel prejudica o seu corpo. Então nós temos que cuidar. Cafeína, bebida alcoólica, chocolate, fumo, açúcar em excesso, são coisas que podem provocar ansiedade. Mas, no último lugar, para de preocupar-se. Então, se é por circunstâncias, entrega a Deus, transforma as circunstâncias em oportunidades de louvor, crescimento e glória a Deus. Como Jesus diz, não vos inquietais, pois pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta cada dia seu mal. Inquietar significa ficar pensando em algo que pode ou não pode acontecer. Meu amado, entrega a Deus e vai ver que Ele vai levar e carregar toda a sua ansiedade. Que Deus abençoe você hoje. Tenha um bom dia. Entregue seu caminho ao Senhor. Confia nele e Ele tudo fará.